Hoje a gente vai conversar sobre teoria das inteligências múltiplas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria. Ela foi criada por um cara dos Estados Unidos, se chama Howard Gardner. E ele traz uma crítica bastante importante e interessante a respeito do conceito de inteligência. Tem toda uma história complicada a respeito do conceito de inteligência na psicologia. Não é uma história simples, tá? Não existe um conceito só de inteligência, como as pessoas costumam pensar. Temos muitos conceitos, e muitos desses conceitos são fortemente problemáticos mesmo, né? Porque na história da criação do conceito de inteligência, de tentar dar uma base científica para ele, teve de tudo, teve racismo, teve eugenia, porque se acreditava que a inteligência dependia da raça, e aí teve uma questão aí de dizerem que a raça branca era mais inteligente que as outras. Teve tudo quanto é tipo de absurdo na história do desenvolvimento do conceito de inteligência. Então, até hoje, é um tema muito sensível, é um tema muito difícil. Até porque, mesmo hoje, com todo o avanço que teve, é muito complicado você apontar para alguém e dizer se é mais ou se é menos inteligente por isso ou por aquilo outro. Porque tem um peso muito grande esse tipo de afirmação na nossa sociedade. Quando a gente está falando da educação, então, esse peso é colossal. Por isso tem que se tomar muito cuidado mesmo. A forma de se avaliar a inteligência é muito complexa. Não existe nem consenso em torno disso, como que se avalia a inteligência, como que se mede, mensura a inteligência, se é que é necessário isso. Então a gente tem uma história bem complicada, uma relação bem complicada com a ideia de inteligência. Para encurtar essas complicações todas, eu particularmente, meu posicionamento profissional é não usar esse termo, não usar esse conceito, pelas inúmeras consequências que tem, né? Imagina um psicólogo dizendo da inteligência de alguém, né? Ah, você é uma pessoa inteligente, ah, aquele fulano é menos inteligente. Nossa, vamos falar assim, pronto, o cara diagnosticou que ele tem uma limitação intelectual, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Os educadores também, tanto na hora de elogiar, quanto na hora de apontar o erro, criticar um aluno, é preciso tomar muito cuidado, que dependendo daquilo que você diz, você deixa uma marca na pessoa, aquilo pode acompanhar para o resto da vida aquela pessoa, pode atrapalhar muito a vida dela. É preciso tomar muito cuidado. Até porque, por exemplo, como aluno, ele te vê de certa forma como um pai, né, ou como uma mãe, né? Eu acho que ele vai dar um peso muito grande para aquilo que você está falando, né? Às vezes repetindo até uma frase que a própria mãe dele ou o pai dele falou, né? Sim, o aluno te coloca numa posição ali de certa admiração, de autoridade, né, de liderança. E aí, dependendo do que você diz, tem um peso muito grande. Então tem que tomar muito cuidado. A teoria das inteligências múltiplas é uma teoria que faz essa crítica de uma forma bem contundente, bem importante, a crítica que ela faz, partindo dessas questões, não é? Inclusive, assim, é mais interessante muitas vezes a gente trabalhar com questões mais específicas da aprendizagem da pessoa do que propriamente pensar em um conceito tão incerto que é o de inteligência, que é essa questão, gente. O conceito de inteligência, ele é incerto. É até inseguro utilizar ele na educação, na psicologia, na aprendizagem de forma geral. Eu penso que é muito inseguro a gente utilizar o termo inteligência. Acaba que, assim, é mais interessante a gente falar de habilidades de forma mais específica. A palavra hoje muito em voga é competências, é uma outra discussão, que eu acho muito complicada também. Então, se a pessoa não tem a competência, ela é incompetente? É esquisito isso, né? Enfim, tudo bem que a ideia envolvida aí é que é algo que possa ser desenvolvido, algo que se possa aprender.
E realmente, a ideia de uma inteligência inata que nasce com a gente, que é hereditária, ela não caiu 100% por terra, não é completamente abandonada, ainda é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, mas é uma ideia que tem cada vez menos adesão, uma concepção científica com cada vez menos adesão nas pesquisas, no meio científico mesmo. O que tem mais adesão é a compreensão de que a gente pode aprender as mais diversas habilidades. O que a gente precisa é a parte biológica estar saudável. É isso que a gente precisa. Mas mesmo quando há limitações neurológicas, a gente sabe que a gente pode sempre tentar ir um pouquinho mais além daquilo que se acha inicialmente que a pessoa pode aprender. A teoria das inteligências múltiplas critica também uma visão de que inteligência ela se restringe a habilidades nas ciências exatas e a habilidades na escrita, na memorização de informações, na leitura muito rápida ou ler em grande quantidade. E nada disso realmente é inteligência. O que é, então, a pessoa que memoriza fácil? Ela tem uma capacidade de memorização elevada, só isso. É simples, ela tem uma habilidade muito específica que é da memorização. Acontece que está muito vinculado ao sistema educacional essa visão. Então, que o sistema educacional ele preza essas habilidades lógico-matemáticas, vamos dizer assim, as habilidades linguísticas, e não dá tanto espaço, tanto valor para outras habilidades. E aí acontece que, então, a gente tem uma visão de inteligência que é muito estreita. Essa teoria das inteligências múltiplas, ela vai dizer que existem muitas formas de inteligência, todas são igualmente complexas, todas são igualmente sofisticadas, porém, na nossa sociedade, a gente valoriza basicamente duas. O valor que a gente dá para as demais não é tão grande assim. E aí esse é um erro que o Gardner aponta, inclusive no sistema de ensino. O sistema de ensino está preocupado com português e matemática, falando de forma mais direta, e se a criança, devido à sua história, devido ao seu meio familiar, e um pouquinho aí, uma salpicadinha aí de questões biológicas, ela tem, então, uma capacidade para se desenvolver melhor em determinada inteligência. E aí, como a escola só preza o tal do português e matemática, ela vai ver assim, que a criança, essa criança vai se sentir inadequada à escola, não vai se sentir bem ali. E aí, o que acontece? Começa a apresentar indisciplina, porque ela vê que ali não é o espaço dela, porque os interesses, aquilo que ela realmente pode crescer mais, se desenvolver mais, não está sendo contemplado ali na escola. Então pode ficar agressiva, pode apresentar indisciplina ou meramente desinteresse, né? E que são coisas muito comuns de se acontecer. Quais são essas inteligências que o Gardner descreve? São 7. A primeira delas, as duas primeiras delas que eu falei já, quais são, né? A linguística e a lógico-matemática. Então, a linguística é tudo que diz respeito a linguagens. Escrever, por exemplo, ler, memorizar, tudo isso vem do uso com grande habilidade das linguagens. Ok, até aí tranquilo, né? A inteligência lógico-matemática diz respeito às capacidades lógicas, que a gente vai utilizar nas ciências exatas, por exemplo. A gente vai utilizar nessas profissões mais aí com status, mais bem vistas aí, engenharias, por exemplo. Então a gente tem essas duas primeiras, ele mesmo aponta essas duas primeiras porque são as mais valorizadas socialmente, mas a gente tem outras 5 que são muito importantes para a nossa sociedade também, só que a gente não enxerga assim, a gente não vê essa importância que elas têm. Então vamos lá. Não tem uma ordem, tá? Mas assim, conforme eu vou lembrando aqui. Inteligência espacial. Inteligência espacial
não é inteligência de trabalhar na NASA, tá? Inteligência espacial é a inteligência que diz respeito às nossas capacidades de compreender bem o espaço. De compreender, por exemplo, profundidade, perspectiva, volume, distância, altura, para baixo ou para cima, que seja. Tudo isso diz respeito a habilidades compreendidas na inteligência espacial. Então, tem muitas profissões que dependem da inteligência espacial. A arquitetura, mais óbvia, por exemplo, mas se a gente pensar, um motorista, por exemplo, precisa uma grande capacidade de compreender o espaço para manobrar o veículo. A gente pode pensar num esportista, num jogador de basquete, por exemplo, tem que, né, ter aí o treinamento para ter a noção adequada de distância para arremessar a bola. Um escultor precisa trabalhar a inteligência espacial? Sim, porque a escultura é um objeto artístico tridimensional, né, que você vai trabalhar forma, volume, textura, e assim por diante, e assim por diante. Mas na escola, no ensino formal, a abordagem da inteligência espacial é muito limitada, é muito estrita, ainda que seja muito importante. Outra forma de inteligência, a inteligência musical, essa é autoexplicativa. Então a gente tem um conjunto de habilidades que compõem uma inteligência especificamente para a música, para tudo que diga respeito à música. Tocar um instrumento, obviamente, cantar, sim, mas também apreciar música, como na crítica musical, por exemplo. Ensinar música, e assim por diante. Tudo que diga respeito ao uso de ritmo, tudo que diga respeito a usar melodia de alguma forma, tudo que diga respeito, então, a essa nossa capacidade de distinguir muitos sons e trabalhar esses sons de alguma forma, que é uma coisa muito louca que o ser humano faz, né? Essa é a inteligência musical. Tem gente que tem, tipo, consegue falar que nota que está sendo executada, por exemplo, lá no avião, tá, o avião tá em lá. Tipo, é muito louco. Você, tipo, ela gritou em ré, ó. Tipo, como é que avalia um negócio desse, né? Muito É, louco. é. Mas conforme a pessoa vai aprendendo música, né, vai adquirindo essa habilidade, né? Aliás, se eu ouvir uma pessoa gritar em ré, eu vou ficar admirado, falar assim, olha, ela grita afinado. Ela grita num tom maior, certinho ali, né? Sim, mas assim, mais surpreendente mesmo, né, o tal do ouvido absoluto, né, pessoa que com ouvido absoluto geralmente estudou desde muito pequena, e ela identifica o que é uma nota sem o apoio de uma nota, de ouvir uma nota antes, né? Que é isso, né? Então, se eu já ouvi uma música agora há pouco e eu ouvi uma nota, é mais fácil de identificar. Agora, se eu ouvir do zero aquela nota, você vai ficar assim, ixi, porque você não tem comparação, né? O ouvido absoluto dispensa essa comparação. Eu falei que tem que aprender desde muito criança. Algumas habilidades, como as habilidades musicais, você tem uma facilidade maior se aprender muito pequeno, mas não quer dizer que não pode aprender depois de adulto. E mesmo essa facilidade maior, há dúvidas se ela se deve a uma questão biológica, tá? Há dúvidas. Mas por que isso? Porque a gente fala aí de um período da nossa vida que, se a gente se apaixona por algo, a gente se dedica àquilo loucamente. Então, você pega lá um menino de 12 anos que aprendeu guitarra, ele tem tempo e juventude para ficar o dia inteiro tocando guitarra, né? Ele vai empolgar naquilo e vai enfiar a cabeça e ficar estudando guitarra, né? Eu, aos 38 anos, não posso gastar 2 horas por dia estudando guitarra. Eu não vou aguentar, meu corpo não vai aguentar também, né? Então, assim, fala-se de janelas biológicas, né? Tem a janela da linguagem, a janela da música e assim por diante.
mas é mais uma hipótese do que uma certeza que se tem, né? Então, falei da espacial, falei da musical, inteligência sinestésico-corporal, sinestésico com C, tá? Sinestésico-corporal, que aí diz respeito às habilidades que envolvem o corpo. Quais são as mais óbvias? A dança, educação física, todas as formas de dança. Mas é claro que o bom uso do corpo ele está presente em várias atividades. E aí a gente vai vendo que essas inteligências elas não existem isoladas. A gente acabou de falar da música, mas um bom guitarrista, ele tem uma inteligência corporal para expressar com seus dedos o que ele quer fazer artisticamente. Quando essas coisas não caminham juntas, e não é raro, a gente tem um cara que é um baita de um apreciador da música, e às vezes é um excelente professor de música, mas não é um virtuose do instrumento, porque realmente são inteligências diferentes. Aí. A inteligência sinestésica corporal, então, tudo que envolva o uso do corpo, ela está implicada. No praticante de esportes, no esportista profissional, sim, sem sombra de dúvida. Mas, de qualquer forma, em qualquer coisa que a gente vá utilizar o corpo, ela está envolvida também. E aí, na escola, a gente fica restrito àquelas aulas de educação física bem que infelizmente proporcionam um aprendizado sobre o corpo que é muito pobre, que é muito limitado, né? Aquelas quadras poliesportivas que a gente sempre vai jogar, basquete, salão e handebol. Handebol quando é o professor é muito criativo ainda, né? Basquete, salão, handebol, queimada, né? E é isso. E, então, é, é um repertório muito estreito de aprendizagem do uso do corpo, né? A gente deveria aí ampliar, precisaria que a educação ampliasse isso. Então, aquele adolescente, aquela criança que está a fim de desenvolver essas capacidades, ela não encontra expressão na escola, não encontra espaço ali, né? Vai ter que buscar em outros espaços para poder desenvolver aquilo que ela está sentindo desejo de desenvolver, aquilo que ela está vendo que é bacana para ela desenvolver. Então, vamos lá. Falando seguido é mais fácil, quando tem que explicar uma por uma, eu tenho que ir lembrando, qual que eu falei? Linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésico, corporal. Ah, então as duas últimas, intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal é a inteligência, é esquisito falar inteligência se referindo a isso, mas intrapessoal diz respeito a todas as nossas capacidades de se autoconhecer, de lidar consigo mesmo. A gente poderia dizer autocontrole? Sim, mas eu, como psicólogo, sou obrigado a dizer que a saúde mental exige que, às vezes, a gente perca o controle, tá? Às vezes exige isso. E isso é autoconhecimento também. Então, tudo que diz respeito ao conhecer a mim mesmo, entender como funcionam minhas emoções, entender minhas fraquezas, entender minhas forças, aquilo que eu sou bom, entender aquilo que eu sou mais ou menos, entender meus limites, entender as minhas ousadias, tudo isso é parte da inteligência intrapessoal. Na nossa cultura, infelizmente, o desenvolvimento da inteligência intrapessoal está completamente descolado do desenvolvimento de outras habilidades. Então, quando a gente pensa nos artistas atormentados, né, o cara é genial em determinada expressão artística, qualquer que seja, e ele é um atormentado por questões interiores dele, né? E aí vicia em drogas, tem um comportamento super agressivo, é autodestrutivo, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem essa cultura muito descolada uma coisa da outra, né? Tem certas culturas no Oriente onde
A habilidade em alguma coisa exige um certo autodomínio, uma disciplina sobre si mesmo, né? Que me ocorre aqui agora, por exemplo, o kabuki no Japão, que é uma forma de expressão cênica, né? Aquilo exige uma disciplina gigante, tem uma coisa de autoconhecimento, de controlar a própria mente, controlar as próprias emoções. Se isso é bom ou é ruim, não entra no mérito aqui. A questão é que é um caminho de cuidado de si que caminha junto com o desenvolvimento daquela habilidade, né? É, as artes marciais chinesas têm muito disso também, né? Enfim, aqui para nós no Ocidente isso é muito descolado uma coisa da outra. Poderia dizer que, por exemplo, Freud tinha uma boa inteligência intrapessoal, se fosse classificar. Exatamente, exatamente. Ali em um nível único na história, não é? Até considerando que muito do que o Freud escreveu veio de autoobservação também. Então, você imagina a lucidez do cara com relação às questões de si mesmo, né? Sempre, então, que a gente está falando dessa busca por se conhecer, ter uma vida mais harmoniosa e construtiva, a gente está falando de inteligência intrapsíquica e intraemocional, voltada a si mesmo, né? Voltada, assim, às suas próprias questões, que tudo começa no autoconhecimento, sempre. Tudo começa no autoconhecimento, né? E a inteligência interpessoal, né? A inteligência entre eu e o outro, a inteligência das relações, do relacionar-se, do se organizar coletivamente, do se organizar comunitariamente. Algumas pessoas, os líderes, as grandes lideranças, as líderes também, né, têm um grande desenvolvimento de inteligência interpessoal. Capacidade, então, de mobilizar as pessoas, capacidade de convencer as pessoas, capacidade de transmitir uma mensagem, de fazer as pessoas se empolgarem, de acreditar em alguma coisa, para o bem e para o mal, infelizmente. E para o Político. mal. Políticos. Se quiser pegar coisas mais corriqueiras, vendedores. Vai pegar uma coisa corriqueira. Mas vai se destacar mais naqueles grandes líderes, né, que a gente conheça da história, assim, mas tá presente em qualquer ambiente de trabalho, quase, né? Não é todo ambiente de trabalho que a gente tem a dádiva de trabalhar com uma pessoa, uma boa inteligência interpessoal e ainda por cima ética, porque ter inteligência interpessoal sem ética faz da pessoa o quê? Um manipulador, né? Um, um cara que acha que você é uma marionete na mão dele, né? O outro lado também acontece com muita frequência. O cara é um baita de um profissional, quer dizer, ele domina a área de trabalho dele, mas esse domínio da atuação profissional dele está descolado da inteligência interpessoal. E aí, então, ele é excelente de competente, só que ele é uma unha encravada no ambiente de trabalho. Ele é chato, ele é intratável, ele é grosso com todo mundo, né? A gente tem essa figura muito forte no nosso imaginário do gênio indomável, do gênio que é um chato, que trata todo mundo mal, e se sente no direito de tratar todo mundo mal, afinal ele é um gênio, né? Afinal ele é né, um sei lá o quê, um iluminado, né? E no meio acadêmico eu vi muito isso já, sabe? De vez em quando eu vejo ainda, né? Então, assim, uma pessoa tem doutorado, escreveu isso, escreveu aquilo outro, é renomada na área, então a pessoa acha que pode destratar todo mundo, pode tratar mal o aluno, pode tratar mal os outros professores, tratar mal o funcionário da faculdade. Não, né? Pra quê, né? Acho que não precisa disso, não. Tenho certeza que não precisa disso, né? A gente
pode sim fazer as coisas caminharem juntas. Mas a gente tem na cultura ocidental muito forte a ideia de que a aprendizagem acadêmica, o desenvolvimento profissional exige você abrir mão de ter tempo para cuidar de si mesmo, para cuidar das pessoas que estão próximas, não é? E aí, nisso, você vai virando um asqueroso, um nojento, uma pessoa que não tem trato com as pessoas, que é grosso, que é irritante, mal educado e assim por diante, né? A gente, na verdade, vê como que essa proposta da teoria das inteligências múltiplas tem uma mensagem ética muito forte, inclusive, né? Da ideia do desenvolvimento mais integral do ser humano. O Gardner fala que não tem como a gente desenvolver muito várias inteligências, a gente vai ter uma ali que se destaca, né? Uma, duas, mas todas estão interligadas, a gente tem um pouco, é impossível não ter um pouco de alguma delas, né? Mas que a gente poderia sim ter um desenvolvimento um pouco mais global. O ensino está tentando isso agora com a tal das competências socioemocionais. Trabalhar essas competências socioemocionais na escola. O que me preocupa é que os trabalhos que eu tenho visto, eu mesmo tenho feito os trabalhos, mas os trabalhos que eu tenho visto transformaram isso que poderia ser um momento de autoconhecimento e de construirmos relações mais saudáveis, virou só mais um conteúdo, entende? Você vai pegar lá e ler assim, e é bom conhecer-se, o autoconhecimento é importante, você não vai vivenciar nada. Quando a gente está falando de se conhecer e de melhorar nossas relações, a gente precisa de experiências, de viver algumas coisas, de vivências. Só ler vai até ajudar alguma coisa, mas não é a mesma coisa. A gente precisa de ações para desenvolver esses aspectos da nossa vida. E é isso, um resumão aí da teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que é bem conhecida. Está sempre aparecendo em concurso também.